Olá, eu sou o pastor Vitor Hugo e eu sou casado com a Linéia e nós temos duas filhas também casadas e Deus tem nos dado o privilégio de servir ao Senhor como palestrante, como pastor de igreja local e também de servir ao Senhor em encontros de casais, fazendo palestras para famílias, porque eu amo muito o ministério com famílias. E eu queria hoje compartilhar com você sobre a sua igreja e a responsabilidade da igreja na espiritualidade da família. Como que a sua igreja, como que você que é líder, que é pastor, pode ajudar as suas famílias, as famílias da sua igreja, a cada dia mais se envolverem e estarem firmadas no propósito do Senhor. Porque a Bíblia nos diz exatamente que é através da família que a igreja é fortalecida, que a nação é fortalecida e a sociedade é fortalecida. Então eu queria destacar alguns itens importantes sobre o ministério com famílias. Aí você pode dizer assim, mas olha, eu na verdade tenho uma pequena igreja, uma igreja com recursos financeiros pequenos, uma igreja simples, uma igreja humilde. Eu não tenho como promover eventos, eu não tenho como promover projetos especiais, eu não tenho como promover encontros de casais, como tantas igrejas fazem. Eu também não tenho como promover congressos e tantos outros eventos, retiros de casais. E como é que a minha igreja, como que eu como líder do Ministério de Famílias, eu posso ajudar e contribuir para que as famílias sejam fortalecidas. Então eu quero alinhar com você hoje alguns pensamentos. Eu quero alinhar algumas ferramentas que podem ajudar a sua igreja a abençoar famílias, independentemente de ser uma igreja com poder aquisitivo grande, de ser uma igreja grande, de ser uma igreja pequena. São ferramentas, e eu vou usar o termo ferramentas, que poderão ajudar muito e que Deus disponibiliza para ajudar as famílias no fortalecimento espiritual. Deixe-me contar uma pequena história para você. Eu nasci no lar cristão e eu nasci no lar simples e humilde, mas meus pais, eles me levavam à igreja desde pequeno, desde criança. E eu recordo, quando eu era criança, quando meu pai decidiu fazer a sua casa. Era uma casa simples, era uma casa humilde, mas ele começou a construir aquela casa. E o mestre de obras foi contratado, um pedreiro foi contratado, um ajudante de pedreiro foi contratado, e eles prepararam o terreno. Depois que eles prepararam o terreno, eu me lembro, como criança, que eu ficava ali acompanhando e tudo mais, eu me lembro como criança que eles abriram uma planta. Eu não sabia o que era isto, um papel grande, e eu perguntei, o que é isto? E aquele mestre de obra disse assim, olha, isso aqui é a planta da casa, aqui que estão as medidas, a metragem, como que nós vamos construir a casa, para que a casa possa ser construída e para que a casa possa atender às expectativas do seu pai. E eu me lembro que eles começaram pelo alicerce, eles construíram o alicerce, com base naquela planta. Depois eles levantaram a parede, depois eles colocaram um teto, depois eles fizeram um acabamento, ainda que simples, tudo muito simples. E finalmente a casa estava pronta, mas ainda não tinha uma família. Sabe por quê? Porque, na verdade, família não é casa. É muito mais do que casa. Há famílias que têm até uma linda casa, mas não experimentam a bênção familiar. E há casas simples, humildes, mas que há uma bênção familiar,
a família estar reunida ali. E aí eu me lembro o dia que nós tivemos a alegria de nos mudar para aquela casa. Meu pai colocou a mobília que nós tínhamos e foi um dia muito alegre. Agora aquela casa estava completa, porque era uma casa, mas existia ali uma família. E hoje eu quero destacar para você, que é meu colega, você que é líder de ministério com famílias, eu quero destacar 4 ferramentas que podem ajudar você a influenciar, a estimular, a ajudar cada dia mais as famílias da sua igreja e do ministério que você tem desenvolvido. Qual é a primeira ferramenta? A primeira ferramenta não poderia ser outra. É a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isto é maravilhoso. O salmista também disse assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A Bíblia é a primeira ferramenta que Deus disponibiliza para abençoar as famílias. E como você pode fazer isto? Olha, você pode usar o seu púlpito para ministrar uma série de mensagens com um foco exclusivo na família. Como pastor, como líder, como pregador, você mesmo pode preparar uma série de mensagens para ministrar as famílias. Uma outra coisa que você pode usar, você também pode usar estudos bíblicos, e aí você pode usar os pequenos grupos familiares, que normalmente as igrejas estão desenvolvendo como uma forma de crescimento. E aí eu diria para você que você pode usar esses pequenos grupos e usar esses estudos. Seriam 2, no máximo 3 famílias, não pode ser um grupo muito grande. Eu tive o privilégio de escrever um livro, Rompendo as Muralhas da Família, que inclusive foi prefaciado pelo pastor Zilson Bifano, e muitas famílias e muitas igrejas têm usado também este livro em pequenos grupos, falando sobre a família. Você também pode ter uma classe especial de estudo alternativo na escola bíblica dominical com foco na família. Mas há uma outra coisa que você pode fazer. Você também pode promover dentro dessa primeira ferramenta um projeto anual de estudo da Bíblia. E hoje existem muitas Bíblias Bíblias de estudos voltadas para a família. Então essa é a primeira ferramenta. Qual é a segunda ferramenta que você pode usar? A segunda ferramenta que Deus também disponibiliza para a igreja, para abençoar as famílias, além da Bíblia, é a oração. Não podia ser diferente. É a oração. A oração tem grande efeito. Por isso Tiago diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você pode promover, por exemplo, uma campanha de oração ou uma jornada de oração. Eu gosto mais do termo jornada de oração. E durante um mês eu tenho feito isto, pelo menos uma vez no primeiro semestre, outra vez no segundo semestre, um mês inteiro de jornada de oração. Esta jornada de oração pode ter o foco na família. E aí você vai descobrir o seguinte: jovens da sua igreja vão estar interessados porque querem orar pelos pais que não são crentes às vezes e que estão enfrentando problemas. Pais estarão orando pelos filhos, alguns deles que foram criados na igreja por algum motivo estão afastados da igreja, ou estão frios na fé, fracos na fé. Você vai encontrar esposas orando pelos seus esposos. Você vai ter a oportunidade de reunir a família, irmãos orando por irmãos. E tudo isto pode acontecer durante uma jornada de oração. Eu, na minha igreja, além de promover a jornada de oração, eu sempre
mando preparar alguma coisa como um marcador de Bíblia, em que eu quero lembrar as pessoas, quero que as pessoas se lembrem que elas precisam estar orando e orando diariamente em favor daquele assunto que é a família. Então, esta é uma metodologia muito boa. Você também pode fazer um projeto que eu denomino Famílias Unidas em Oração. O que é isto? Você vai promover um dia, no culto especial, um sorteio entre as famílias. Elas vão sortear famílias e essas famílias estarão orando mutuamente uma pelas outras. E isto vai acontecer durante um mês inteiro. No final do mês, você pode promover um culto alegre, um culto especial, em que as famílias vão revelar aquelas famílias amigas que estavam unidas com elas em oração. Isto é maravilhoso, se traz um clima muito abençoador na igreja. Você pode também promover estudos focados em oração durante os cultos semanais. Sami Tipit, ele diz num dos seus livros o seguinte: o coração do povo de Deus precisa ser novamente inflamado pelo poder da oração. E isto é maravilhoso. Deus tem usado de uma forma especial a oração para abençoar famílias. E você sabe muito bem que existem situações na família, no relacionamento conjugal, na criação dos filhos. Existem situações que são resolvidas única e exclusivamente pela oração. O caminho é o caminho da oração. Eu tenho um livro que já está na sua 3ª edição, Rompendo as Muralhas da Família, que eu já citei, mas também Orando com Propósito. E é um livro que pode ajudar em pequenos grupos a apresentar momentos de oração, intercedendo famílias e pedindo que Deus abençoe a família. Então esta é a 2ª ferramenta. A 3ª ferramenta que eu queria destacar, que você pode usar para abençoar as famílias da sua igreja, você como pastor, você como líder, você como ministério de famílias na sua igreja, a 3ª ferramenta é a comunhão. A primeira é a Bíblia, a 2ª é a oração e a 3ª é a comunhão. Por isso que o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, pois ali, diz o salmista, o Senhor ordena a bênção para sempre. E aí como você pode fazer isto? Você pode promover, por exemplo, o Dia da Família na igreja. Vai ser um dia de confraternização, um dia em que você vai sair com as famílias da igreja para um parque público, ou para um acampamento, ou para um retiro especial de um dia, em que vocês vão estar juntos, famílias vão ser convidadas, as famílias da igreja cujos membros, os componentes da família não são membros ainda da igreja, devem ser convidados a participarem deste encontro. E aí o que vai acontecer? Eles vão perceber que aquela igreja é uma igreja voltada para a família, é uma igreja que se preocupa com a família. Então, você pode promover um dia da família na sua igreja, e isso deve acontecer pelo menos uma vez por ano. Uma outra coisa, você pode promover o que eu sempre denomino como famílias do coração. E aí é um programa que famílias vão visitar famílias. E vai ser marcado um dia em que as famílias da igreja estarão se recebendo mutuamente. E isto vai acontecer de uma forma bem natural. Então, pode até ser que alguma família queira receber uma outra família da igreja e aí promover um almoço, ou promover um churrasco, ou promover um jantar. Mas elas vão estar juntas. O propósito é
que elas possam se visitar, elas possam se conhecer melhor. E isto favorece a comunhão. Também você pode promover na sua igreja, e com certeza você tem feito isso, almoço, churrasco, recreação. Isso tudo favorece muito, muito as famílias. E a sua igreja pode desenvolver esse projeto. Mas existe uma quarta ferramenta. A primeira ferramenta é a Bíblia. A segunda ferramenta é a oração. A terceira ferramenta é a comunhão. E a quarta ferramenta? A quarta ferramenta é capacitação. Eu, como pastor, como líder de famílias, de ministério voltado para as famílias, eu preciso ter esta visão de capacitar os líderes, capacitar a igreja para desenvolver, para continuar realizando o ministério com família. E aí eu posso promover seminários, eu posso promover cursos especiais, eu posso promover simpósios, eu posso promover congressos. Mas se você não tiver condições de desenvolver um trabalho desta forma, você mesmo, como pastor, como líder do Ministério de Famílias, você deve promover encontros de avaliação para saber como que está acontecendo, o que pode ser feito para o Ministério da Família, para fortalecer as famílias da igreja. Você pode fazer reuniões de treinamentos, reuniões sistemáticas de treinamento e capacitação de líderes. Quando você faz isto, você está abençoando a família, as famílias da igreja através desses líderes e do seu próprio ministério. E a sua igreja se torna uma referência no ministério com famílias. Então, Deus quer usar a sua vida e Deus quer usar a liderança da sua igreja para abençoar famílias. E com certeza, Deus quer realizar isto. Como fazer isto? Fazer isto com eficiência e eficácia. Eficiência e eficácia. Existe uma definição muito bonita sobre eficiência e eficácia. Eficiência consiste em fazer certo as coisas. E eficácia consiste em fazer as coisas certas. Então, faça desta forma. Desenvolva esse ministério. E que Deus te abençoe. E eu vou estar orando por você, para que Deus continue abençoando sua vida, sua igreja e seu ministério com famílias. Nunca desista de investir no ministério voltado para a família. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que, acima de tudo, o Senhor use a sua vida para a honra e para a glória do seu nome. Amém.